Há caminhos que se revelam apenas no fluir da noite, porque eles se revelam quando o mundo silencia, quando o corpo descansa e quando a mente solta. Os sonhos são esse caminho. Eles falam como a alma sussurra, em imagens, em símbolos, em sensações que tocam mais fundo do que qualquer explicação. E quando você se permite ser levada pelos sonhos, algo acontece por dentro. Verdades esquecidas emergem suavemente. Feridas encontram linguagem para se curar. Respostas não surgem como frases, mas como um sentir claro que faz sentido. Porque os sonhos não mentem, eles revelam. Eles mostram o que a mente desperta ainda não consegue ver. Eles cuidam do que foi calado. Eles alinham o que foi fragmentado. E quanto mais você se entrega, sem expectativas, sem esforço, mais profundamente eles trabalham por você. E para resultados mais profundos, permita-se viver essa experiência por pelo menos 7 noites. 7 noites para ensinar o subconsciente que é seguro revelar, que é seguro curar, que é seguro lembrar quem você é. Seguro. Agora, respire e permita que os sonhos façam o que sempre souberam fazer. Porque eu sou a Elsa Lima. E se isso tocou você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e comente. Porque quando a alma reconhece, ela chama outros corações para lembrar também. E antes de tudo começar, enquanto o corpo já afunda, enquanto a respiração encontra o seu próprio ritmo, escute a minha voz, porque eu falo com você, mente subconsciente. Não é preciso formular perguntas, não é preciso saber explicar. Apenas permita que surja como uma imagem distante, uma sensação leve, um saber silencioso. O que é que você busca nesta noite? Talvez clareza, talvez paz, talvez direção, talvez cura. O coração sabe exatamente qual revelação você deseja escolher agora. Mesmo que a mente consciente ainda não tenha palavras, você sabe. Porque você reconhece o que é verdadeiro.
Você sabe antes mesmo de ser compreendido. Então guarde suavemente essa intenção, como quem coloca uma semente em um solo fértil, e ela será cuidada pelos sonhos, será traduzida em símbolos, será revelada no tempo e na forma certa para você. E agora, é seguro soltar ainda mais. Solte. Porque aquilo que você busca já começou a se revelar. No exato momento em que você se permitiu escutar a minha voz. E enquanto você escuta a minha voz, talvez você já comece a perceber que não precisa fazer mais nada, apenas se deixar levar. Porque tudo o que acontece aqui acontece dentro das suas próprias fronteiras seguras, no seu tempo, do seu jeito. E ao permitir-se ouvir esta indução, regularmente, noite após noite, você pode começar a notar como o sono se torna ainda mais profundo, noite após noite, mais restaurador, mais revelador. Como se a sua mente consciente aprendesse a descansar, enquanto a sua mente subconsciente guia você com mais clareza, mais suavidade, mais confiança. E talvez você já sabe, consciente ou inconscientemente, que este espaço é, na verdade, um espaço onde você se permite naturalmente aprofundar, o que significa que você está apenas permitindo que as partes mais sábias de você assumam o comando agora, da mesma forma que fazem todas as noites, enquanto você adormece. Então, antes mesmo de fechar os olhos mais profundos, ou talvez já com os olhos fechados, você pode começar a notar como seu corpo sabe exatamente relaxar. Enquanto você relaxa, em uma posição ainda mais confortável. E você pode começar a perceber os seus braços se soltando, as pernas se tornando pesadas, o peito relaxando e o pescoço cedendo.
e até mesmo os músculos do rosto, da testa, ao redor dos olhos, podem se suavizar mais profundos, como se cada expiração permitisse um pouco mais de leveza, um pouco mais de descanso. E talvez você perceba que não precisa tentar relaxar, porque o relaxamento já está acontecendo. Relaxe. Porque há uma parte sua que sabe exatamente como desacelerar. Desacelera. Como soltar. Solta. E como entrar para dentro. Apenas permita-se. Se deixe levar pela minha voz. Porque está tudo bem. Você está no comando. E a outra parte sua que começa a se interessar agora por esses sons, esse ritmo, essa cadência. E essa parte se concentra no ritmo da música, enquanto aquela parte pode relaxar. Relaxe. Como se cada palavra fosse uma onda suave, indo e vindo, levando você para um estado ainda mais profundo. E você pode descer ainda mais, seguro, segura, enquanto os sons do mundo ficam mais distantes. E enquanto os sons externos se afastam, você pode notar como é bom não precisar responder nada. Como é bom poder relaxar. Relaxe. Porque talvez seja como observar uma nuvem se dissolvendo no céu noturno. Ou como ouvir um som distante que se torna cada vez mais suave. E existe algo profundamente reconfortante em permitir que a noite chegue por completo. Porque a noite é repouso, é acolhimento, é descanso, revelação, cura. E enquanto você continua afundando, descendo, há uma presença antiga que começa a se fazer sentir. Nix, a deusa primordial da noite.
não como algo distante, mas como um campo, uma atmosfera, uma proteção silenciosa. Veja essa presença se manifestando. Sinta. Sob o domínio de Nyx, você pode descansar. Você pode se permitir e simplesmente dormir, sabendo que você está seguro num nível mais profundo. E enquanto você permanece seguro, segura, sob a proteção da noite, Nyx começa a conduzir você ainda mais para dentro, suavemente. Talvez você sinta um toque, talvez uma energia suave te conduzindo por um movimento natural, como se você estivesse sendo levado, levada por uma brisa suave de silêncio, de presença. E à medida que você se deixa levar, você percebe um brilho adiante, uma fonte de água cristalina, tão tímida, tão pura, que parece emitir a sua própria luz. Essa água não é comum. Ela não serve para o corpo, ela serve para a mente profunda. E você se aproxima e sente, antes mesmo de tocar, uma sensação de clareza, de limpeza interna, de quietude verdadeira. E talvez você perceba que você não precisa entrar na água, porque ela entra em você, como se uma gota invisível levasse os ruídos antigos, as confusões, as expectativas, limpando a sua mente, purificando. Sinta. E a mente consciente desacelera ainda mais. E algo em você se abre para receber mensagens sem palavras. Porque aqui o subconsciente desperta, a mente límpida,
purificada. E quando a água termina o seu trabalho silencioso, Nyx sorri, não com o rosto, mas com uma sensação. E então ela te conduz a um caminho mais profundo. Um caminho que desce, degrau por degrau, sem precisar contar, porque o corpo sabe, a mente sabe, a alma reconhece. Enquanto você aprofunda, passo a passo, para baixo. E a cada passo para baixo, 2 vezes mais relaxado. Cada descida aprofunda o sono. Cada camada leva você mais para dentro. Para longe do mundo desperto, para perto do mundo dos sonhos. E logo você percebe uma presença. Hypnos, filho de Nyx, filho da noite, Deus do sono. E ele se aproxima gentilmente, silenciosamente, como o sono que vem profundamente. E aqui não existe vigília, não existe preocupação. Aqui o sono é um portal. Hypnos não fala, ele permite. E sob a sua permissão você entra no reino dos sonhos. Como uma porta que se abre agora. Entre. Nesse espaço que não segue a lógica, nem o tempo, nem a forma, cores suaves, movimento lento, sensações profundas. E então ela aparece, uma borboleta. Veja, delicadamente, luminosa, antiga. E ela não pousa nos olhos, ela pousa na alma. E quando ela se move, você sente que deve segui-la, sem saber porquê, sem precisar entender. Apenas siga a borboleta. E a borboleta conduz você
até exatamente aquilo que a sua alma precisa saber. Não como imagens forçadas, mas como símbolos, sensações, sonhos, revelações, emoções sutis. E está tudo bem, porque aqui as respostas sussurram calmamente. Enquanto você começa a receber as mensagens, as revelações, do seu jeito, no seu tempo. Apenas se permita encontrar as respostas que você busca, porque você sabe a resposta. Você não sabe não saber o que sabe, você sabe. E agora, algo especialmente acontece, porque eu falo diretamente a você, mente subconsciente. Você sabe, você sempre soube, você conhece todas as perguntas e sabe todas as respostas. As que ainda não chegaram, as que vão chegar à consciência. Você sabe o que precisa ser revelado. Você sabe como revelar da forma certa, no tempo certo. Na linguagem que for mais adequada para você, na sensação correta, na emoção exata. Você pode revelar através dos sonhos, através de imagens simbólicas, através de sentimentos profundos, através de compreensões silenciosas. O que a mente busca, você já guarda, e é seguro mostrar, é permitido revelar. Revele. Somente o que for útil, somente o que for verdadeiro, somente o que servir para sua evolução, paz e clareza. E o que não servir mais você pode soltar. E você escolhe o momento certo. Você escolhe a forma certa. E a mente consciente confia em você. Porque você sabe que os sonhos
falam em uma linguagem antiga, sábia, precisa. Você sabe e pode revelar. E enquanto essa comunicação se organiza, o corpo afunda, o sono aprofunda e nada mais precisa ser feito, nada mais precisa ser compreendido agora. Enquanto Nick sustenta a noite, Hypnos cuida do seu sono e a borboleta conduz você a um sono ainda mais profundo, seguro, revelador, onde as respostas chegam no tempo certo e você descansa, sabendo em algum nível mais profundo que tudo está acontecendo exatamente como deve, enquanto você dorme. E enquanto você dorme, a sua mente subconsciente continua escutando a minha voz. E eu me dirijo a você, mente subconsciente. Você fala por símbolos, revela por imagens, ensina através dos sonhos. E nesta noite permita que surja o símbolo que melhor representa aquilo que você precisa saber agora. Talvez você se veja caindo, sentindo o ar passar rápido, o chão distante, a sensação de não ter controle. E você sabe que cair é um pedido de apoio. E a borboleta se aproxima enquanto você cai. E ela ensina você a confiar. Confiar no pouso suave. E as suas asas nascem no meio do caminho. E você entende sem palavras que nem tudo precisa se sustentar sozinho, que pedir ajuda é também sinal de força. Ou talvez você esteja voando agora, livre, leve, observando tudo de cima. E a borboleta está voando ao seu lado, mostrando que liberdade não é fuga, é perspectiva, é olhar além,
é olhar de fora, é ver o todo. E você percebe agora onde estava preso por medo. Ou quem sabe você esteja sendo perseguido. Algo corre atrás de você. Você não vê claramente o que, apenas sente. E a borboleta pousa suavemente à sua frente e te convida a parar. Pare. E quando você se vira, a perseguição se dissolve e você compreende o que te persegue quer ser ouvido, visto, compreendido. E enfrentar é o caminho da paz. E a borboleta te ajuda agora a olhar de frente, a ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver, para compreender e a borboleta toca suavemente a sua testa e tudo fica claramente claro na sua mente. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como resolver. Você sabe. Talvez o símbolo seja estar nu em público. É a sensação de exposição, o coração acelerado, o medo do julgamento. E a borboleta toca suavemente a sua pele. E você percebe que está seguro, segura. Que a nudez é, na verdade, a verdade que se revela. Ser visto como você é libertador quando a sua alma está pronta. E você sente uma energia profunda, um toque na alma dizendo: eu estou com você. Você está seguro, segura. Sim. Ou então você tenta correr, mas está atrasado. Relógios aceleram, portas se fecham e a pressão cresce. E a borboleta pousa sobre o relógio, toca
pacifica o tempo e acalma a mente. E você entende que o tempo da alma não é o tempo da cobrança. Seja mais compassivo com você. Acolha-se. Nem tudo que parece atraso é perda. Às vezes é só alinhamento. Agora, a sua mente subconsciente registra esse símbolo e permita que a cura se complete. Que este símbolo volte aos seus sonhos sempre que precisar. Que ele se transforme em clareza ao despertar e que ele traga paz onde antes havia tensão. E a borboleta continua sua jornada, tocando todos os sonhos desta noite, tocando cada imagem, ajustando cada sensação, transformando o medo em compreensão, ansiedade em direção, insegurança em confiança. E você dorme, sabendo que os sonhos estão trabalhando a seu favor, revelando, curando, orientando. E quando amanhã chegar, algo em você terá mudado, silenciosamente, profundamente.
E eu me dirijo a você, mente subconsciente. Você fala por símbolos, revela por imagens, ensina através dos sonhos. E nesta noite permita que surja o símbolo que melhor representa aquilo que você precisa saber agora. Talvez você se veja caindo, sentindo o ar passar rápido, o chão distante, a sensação de não ter controle. E você sabe que cair é um pedido de apoio. E a borboleta se aproxima enquanto você cai. E ela ensina você a confiar. Confiar no pouso, suave. E as suas asas nascem no meio do caminho. E você entende sem palavras que nem tudo precisa se sustentar sozinho, que pedir ajuda é também sinal de força. Ou talvez você esteja voando agora, livre, leve, observando tudo de cima. E a borboleta está voando ao seu lado, mostrando que liberdade não é fuga, é perspectiva, é olhar além, é olhar de fora, é ver o todo. E você percebe agora onde estava preso por medo. Ou quem sabe você esteja sendo perseguido. Algo corre atrás de você. Você não vê claramente o que, apenas sente. E a borboleta pousa suavemente à sua frente e te convida a parar. Pare. E quando você se vira, a perseguição se dissolve e você compreende o que te persegue quer ser ouvido, visto, compreendido. E enfrentar é o caminho da paz. E a borboleta te ajuda agora a olhar de frente, a ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver, para compreender e a borboleta toca suavemente a sua testa e tudo fica claramente claro na sua mente. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como resolver. Você sabe.
Talvez o símbolo seja estar nu em público. É a sensação de exposição, o coração acelerado, o medo do julgamento. E a borboleta toca suavemente a sua pele. E você percebe que está seguro, segura. Que a nudez é, na verdade, a verdade que se revela. Ser visto como você é libertador quando a sua alma está pronta. E você sente uma energia profunda, um toque na alma dizendo: eu estou com você. Você está seguro, segura. Sim. Ou então você tenta correr, mas está atrasado. Relógios aceleram, portas se fecham e a pressão cresce. E a borboleta pousa sobre o relógio, toca o tempo e acalma a mente. E você entende que o tempo da alma não é o tempo da cobrança. Seja mais compassivo com você. Acolha-se. Nem tudo que parece atraso é perda. Às vezes é só alinhamento. Agora, a sua mente subconsciente registra esse símbolo e permita que a cura se complete. Que este símbolo volte aos seus sonhos sempre que precisar. Que ele se transforme em clareza ao despertar. E que ele traga paz onde antes havia tensão. E a borboleta continua sua jornada, tocando todos os sonhos desta noite. Tocando cada imagem, ajustando cada sensação, transformando o medo em compreensão, ansiedade em direção, insegurança em confiança. E você dorme, sabendo que os sonhos estão trabalhando a seu favor, revelando, curando, orientando. E quando amanhã chegar, algo em você terá mudado, silenciosamente, profundamente.
E eu me dirijo a você, mente subconsciente. Você fala por símbolos, revela por imagens, ensina através dos sonhos. E nesta noite permita que surja o símbolo que melhor representa aquilo que você precisa saber agora. Talvez você se veja caindo, sentindo o ar passar rápido, o chão distante, a sensação de não ter controle. E você sabe que cair é um pedido de apoio. E a borboleta se aproxima enquanto você cai. E ela ensina você a confiar. Confiar no pouso, suave. E as suas asas nascem no meio do caminho. E você entende sem palavras que nem tudo precisa se sustentar sozinho, que pedir ajuda é também sinal de força. Ou talvez você esteja voando agora, livre, leve, observando tudo de cima. E a borboleta está voando ao seu lado, mostrando que liberdade não é fuga, é perspectiva, é olhar além, é olhar de fora, é ver o todo. E você percebe agora onde estava preso por medo. Ou quem sabe você esteja sendo perseguido. Algo corre atrás de você. Você não vê claramente o que, apenas sente. E a borboleta pousa suavemente à sua frente e te convida a parar. Pare. E quando você se vira, a perseguição se dissolve e você compreende o que te persegue quer ser ouvido, visto, compreendido. E enfrentar é o caminho da paz. E a borboleta te ajuda agora a olhar de frente, a ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver, para compreender e a borboleta toca suavemente a sua testa e tudo fica claramente claro na sua mente. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como resolver. Você sabe.
Talvez o símbolo seja estar nu em público. É a sensação de exposição, o coração acelerado, o medo do julgamento. E a borboleta toca suavemente a sua pele. E você percebe que está seguro, segura. Que a nudez é, na verdade, a verdade que se revela. Ser visto como você é libertador quando a sua alma está pronta. E você sente uma energia profunda, um toque na alma dizendo: eu estou com você. Você está seguro, segura. Sim. Ou então você tenta correr, mas está atrasado. Relógios aceleram, portas se fecham e a pressão cresce. E a borboleta pousa sobre o relógio, toca o tempo e acalma a mente. E você entende que o tempo da alma não é o tempo da cobrança. Seja mais compassivo com você. Acolha-se. Nem tudo que parece atraso é perda. Às vezes é só alinhamento. Agora, a sua mente subconsciente registra esse símbolo e permita que a cura se complete. Que este símbolo volte aos seus sonhos sempre que precisar. Que ele se transforme em clareza ao despertar. E que ele traga paz onde antes havia tensão. E a borboleta continua sua jornada, tocando todos os sonhos desta noite. Tocando cada imagem, ajustando cada sensação, transformando o medo em compreensão, ansiedade em direção, insegurança em confiança. E você dorme, sabendo que os sonhos estão trabalhando a seu favor, revelando, curando, orientando. E quando amanhã chegar, algo em você terá mudado, silenciosamente, profundamente.
E eu me dirijo a você, mente subconsciente. Você fala por símbolos, revela por imagens, ensina através dos sonhos. E nesta noite permita que surja o símbolo que melhor representa aquilo que você precisa saber agora. Talvez você se veja caindo, sentindo o ar passar rápido, o chão distante, a sensação de não ter controle. E você sabe que cair é um pedido de apoio. E a borboleta se aproxima enquanto você cai. E ela ensina você a confiar. Confiar no pouso, suave. E as suas asas nascem no meio do caminho. E você entende sem palavras que nem tudo precisa se sustentar sozinho, que pedir ajuda é também sinal de força. Ou talvez você esteja voando agora, livre, leve, observando tudo de cima. E a borboleta está voando ao seu lado, mostrando que liberdade não é fuga, é perspectiva, é olhar além, é olhar de fora, é ver o todo. E você percebe agora onde estava preso por medo. Ou quem sabe você esteja sendo perseguido. Algo corre atrás de você. Você não vê claramente o que, apenas sente. E a borboleta pousa suavemente à sua frente e te convida a parar. Pare. E quando você se vira, a perseguição se dissolve. E você compreende o que te persegue quer ser ouvido, visto, compreendido. E enfrentar é o caminho da paz. E a borboleta te ajuda agora a olhar de frente, a ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver, para compreender e a borboleta toca suavemente a sua testa e tudo fica claramente claro na sua mente. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como resolver. Você sabe.
Talvez o símbolo seja estar nu em público. É a sensação de exposição, o coração acelerado, o medo do julgamento. E a borboleta toca suavemente a sua pele. E você percebe que está seguro, segura. Que a nudez é, na verdade, a verdade que se revela. Ser visto como você é libertador. Quando a sua alma está pronta. E você sente uma energia profunda, um toque na alma dizendo: eu estou com você. Você está seguro, segura. Sim. Ou então você tenta correr, mas está atrasado. Relógios aceleram, portas se fecham e a pressão cresce. E a borboleta pousa sobre o relógio, toca o tempo e acalma a mente. E você entende que o tempo da alma não é o tempo da cobrança. Seja mais compassivo com você. Acolha-se. Nem tudo que parece atraso é perda. Às vezes é só alinhamento. Agora, a sua mente subconsciente registra esse símbolo e permita que a cura se complete. Que este símbolo volte aos seus sonhos sempre que precisar. Que ele se transforme em clareza ao despertar. E que ele traga paz onde antes havia tensão. E a borboleta continua sua jornada, tocando todos os sonhos desta noite. Tocando cada imagem, ajustando cada sensação. Transformando o medo em compreensão, ansiedade em direção, insegurança em confiança. E você dorme, sabendo que os sonhos estão trabalhando a seu favor, revelando, curando, orientando. E quando amanhã chegar, algo em você terá mudado, silenciosamente, profundamente.
E eu me dirijo a você, mente subconsciente. Você fala por símbolos, revela por imagens, ensina através dos sonhos. E nesta noite permita que surja o símbolo que melhor representa aquilo que você precisa saber agora. Talvez você se veja caindo, sentindo o ar passar rápido, o chão distante, a sensação de não ter controle. E você sabe que cair é um pedido de apoio. E a borboleta se aproxima enquanto você cai. E ela ensina você a confiar. Confiar no pouso, suave. E as suas asas nascem no meio do caminho. E você entende sem palavras que nem tudo precisa se sustentar sozinho, que pedir ajuda é também sinal de força. Ou talvez você esteja voando agora, livre, leve, observando tudo de cima. E a borboleta está voando ao seu lado, mostrando que liberdade não é fuga, é perspectiva, é olhar além, é olhar de fora, é ver o todo. E você percebe agora onde estava preso por medo. Ou quem sabe você esteja sendo perseguido. Algo corre atrás de você. Você não vê claramente o que, apenas sente. E a borboleta pousa suavemente à sua frente e te convida a parar. Pare. E quando você se vira, a perseguição se dissolve e você compreende o que te persegue quer ser ouvido, visto, compreendido. E enfrentar é o caminho da paz. E a borboleta te ajuda agora a olhar de frente, a ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver, para compreender e a borboleta toca suavemente a sua testa e tudo fica claramente claro na sua mente. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe como resolver. Você sabe.
Talvez o símbolo seja estar nu em público. É a sensação de exposição, o coração acelerado, o medo do julgamento. E a borboleta toca suavemente a sua pele. E você percebe que está seguro, segura. Que a nudez é, na verdade, a verdade que se revela. Ser visto como você é libertador quando a sua alma está pronta. E você sente uma energia profunda, um toque na alma dizendo: eu estou com você. Você está seguro, segura. Sim. Ou então você tenta correr, mas está atrasado. Relógios aceleram, portas se fecham e a pressão cresce. E a borboleta pousa sobre o relógio, toca o tempo e acalma a mente. E você entende que o tempo da alma não é o tempo da cobrança. Seja mais compassivo com você. Acolha-se. Nem tudo que parece atraso é perda. Às vezes é só alinhamento. Agora, a sua mente subconsciente registra esse símbolo e permita que a cura se complete. Que este símbolo volte aos seus sonhos sempre que precisar. Que ele se transforme em clareza ao despertar. E que ele traga paz onde antes havia tensão. E a borboleta continua sua jornada, tocando todos os sonhos desta noite. Tocando cada imagem, ajustando cada sensação, transformando o medo em compreensão, ansiedade em direção, insegurança em confiança. E você dorme, sabendo que os sonhos estão trabalhando a seu favor, revelando, curando, orientando. E quando amanhã chegar, algo em você terá mudado, silenciosamente, profundo.